Eu sou Lara Silva, organizadora do CIT Saúde, primeiro Congresso Internacional de Tratamentos de Saúde com o tema Depressão e Ansiedade, e tenho a satisfação de apresentar a você a professora doutora Maria Clara Just, que vai falar sobre as chaves do inconsciente, abordando o tema acesso direto ao inconsciente. Ela é psicóloga, doutora em psicologia, especialista em psicoterapia fenomenológica, existencial e gestáltica, mestre em psicologia social e pós-graduada em filosofia lato sensu. É supervisora e coordenadora da área de pesquisa e coleta de dados pela Fundação de Saúde Integral Humanística Fundacino e presidente do conselho curador dessa instituição. É diretora e professora do curso de especialização Lato Sensu no método ADI-TIP da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. É conferencista internacional e atua em clínica para adultos e adolescentes. Muito bem. Seja muito bem-vinda, professora Maria Clara. E eu gostaria de começar essa nossa entrevista perguntando quem é a Maria Clara? Como a ADI entrou na sua vida? E o que mudou? Que transformação que ela trouxe? Você já fez a terapia, por exemplo? Bom, já fiz a terapia, até para você poder trabalhar com o inconsciente dos outros, né? Há um processo de uma grande comunicação nesse momento da terapia. Então, quanto mais limpo tiver o inconsciente do terapeuta, melhor. Mas, além das questões de ser psicóloga clínica, de doutora em psicologia, acho que a parte mais importante do meu currículo é ser filha da criadora desse método, né? Criadora do método ADI-TIP, que é a professora, a psicóloga Gisela Renate Osh Moraes. Então, ela começou a elaborar esse trabalho, de fazer essas descobertas, porque a terapia foi sendo uma descoberta, toda a parte teórica, que depois virou um livro, e o nome do livro é exatamente As Chaves do Inconsciente, escrito por ela, toda essa parte teórica foi resultado da prática clínica mesmo. E eu cresci vendo ela falando dessas descobertas, desse entusiasmo dela com cada coisa que ela descobria, as possibilidades e os caminhos. A terapia do método, o método, né, ele é todo questionado, o terapeuta vai fazendo perguntas e o paciente vai descobrindo respostas dentro dele. E essa possibilidade de perguntando e vendo que a pessoa ia descobrindo uma resposta que para ela era algo surpreendente, novo, e ao mesmo tempo era uma resposta que estava vindo de dentro dela, foi abrindo caminhos e possibilidades, como chaves, né? Abrindo caminhos e possibilidades que antes não eram imagináveis. Então, eu acho que a EDI foi entrando na minha vida. E realmente, quando eu fiz o meu processo também, foi muito legal. Assim, a primeira vez eu tinha 14 anos, já lá vai algum tempo, né? Então, eu lembro assim, da surpresa que eu senti também das descobertas que eu fiz, a alegria dela e a alegria que a gente percebe hoje. A gente trabalha com uma equipe de psicólogos e a gente vê esse entusiasmo em todo mundo, né? Todos com essa alegria de poder ajudar de uma maneira mais eficaz a pessoa que sofre, né? Só falando desse início, a sua mãe ela começou sozinha esse trabalho, e hoje vocês já atenderam quantas pessoas, mais ou menos? Quantas pessoas trabalhando na clínica? Então, hoje é uma equipe de 40 psicólogos, nós temos uma equipe grande aqui em Belo Horizonte, mas temos psicólogos em Brasília, temos em Curitiba, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, depois eu vou lembrando os nomes, mas assim, temos em várias cidades do Brasil, e até a data de 2010, que foi quando a gente fez a última estatística, a gente já estava com mais de 100 mil pacientes tratados. Então, é uma quantidade de pacientes muito grande, né? Mesmo porque a terapia, ela é uma terapia curta, de curta duração, porque ela trabalha diretamente com as raízes, com a origem daqueles problemas mais sérios. Então, você pegando a raiz, você desmancha a sintomatologia que vem como decorrência. Então, a gente tem um volume de pacientes que é muito grande, diferente de você fazer uma terapia de 4 anos, 5 anos. Uma terapia que pode ser feita em um mês, né? Então, eu tenho uma muito grande experiência que está por trás desse trabalho. Duas coisas que não ficou claro. É só no Brasil que tem terapeutas trabalhando com isso? Tem em outros lugares do mundo? E a outra pergunta é que parece que vocês têm um trabalho voluntário, é isso? É isso. Então, nós temos ainda psicólogos que trabalham na Alemanha
na Itália, na Áustria e em Portugal atualmente. Eles são alguns psicólogos, são menos, não é uma equipe grande assim igual no Brasil, e que vieram para o Brasil e fizeram um curso de especialização nessa linha aqui no Brasil e agora atendem os pacientes, né, que aparecem nesses outros países também. E a gente tem, então, a TIP clínica, porque o método da abordagem direta do inconsciente, ele foi desenvolvido como processo terapêutico, é chamado de método porque tem um caminho, tem passos que podem ser seguidos, que podem ser aprendidos e que todos os psicólogos que trabalham com essa linha trabalham da mesma maneira. Isso é muito interessante, porque você reconhece, né? Você vê que está todo mundo trabalhando junto, por isso que é possibilidade de uma equipe. Mas foi desenvolvida como uma terapia, que é a terapia de integração pessoal, que no próprio nome diz o objetivo. O objetivo de todo o processo é ajudar a pessoa a ficar mais integrada em suas 3 dimensões, tanto física, quanto psicológica, quanto noológica ou espiritual, que tem a ver com o posicionamento diante da existência. E a Fundacino, então, ela foi criada para atender pessoas carentes, pessoas que não poderiam pagar a terapia. Ela também é escola, ela trabalha também com a pesquisa, então nós temos pesquisa constantemente, exatamente para dar esse suporte, por ser um processo novo, então é muito importante que a gente seja respaldado pela pesquisa científica. Então, assim a gente pode abrir um grande ideal da doutora Renate, era poder ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então, ela queria mesmo que tivesse uma escola, e uma escola boa, que os psicólogos pudessem atender bem, para que o maior número de pessoas pudessem ser atendidas. Uma das ideias dela básicas era que ninguém deixasse de ser atendido porque não teria condição de pagar, teria que ser possível para todos, né? Então, esse que é o grande ideal que nos move, que moveu a criadora do método e continua nos empurrando até hoje. Você falou que a terapia ela pode durar 1 mês, mas ela pode ser mais curta. São quantas sessões? Então, a terapia é o seguinte, a pessoa precisa aprender, que a gente tem que ir aos pouquinhos, né? A pessoa, para conseguir fazer esse método de abordar diretamente seu inconsciente, é importante a gente perceber isso. Direto significa que existe esse nome para se contrapor às terapias indiretas. Então, as terapias indiretas são aquelas que trabalham também com o inconsciente, com os conteúdos do inconsciente, que desde Freud já falou, olha, é importante, existe uma realidade que não é conhecida, que é inconsciente. Então, desde Freud que se sabe da importância de se trabalhar com isso, né? E o que a gente foi percebendo? As terapias que trabalham com o inconsciente de maneira indireta, elas fazem um afloramento. É preciso que a pessoa, como isso estaria escondido, é preciso usar recursos para aflorar os conteúdos inconscientes para o consciente. E quando a pessoa faz esse caminho de afloramento, ela racionaliza, ou ela deforma o conteúdo, ela faz um arranjo. E aí o Freud vai falar dos atos falhos, de toda essa questão que você precisa de uma teoria para poder interpretar os conteúdos do inconsciente. E aí fica indireto, você perde o fato puro. E já na época de Freud, o Jung, né, que foi discípulo de Freud, ele já começou a questionar isso. O Jung já falava assim, o inconsciente não tem teorias, tem fatos puros, fatos pulsantes de vida humana. Pena que nós não podemos acessar o inconsciente diretamente. E aí o Jung vai trabalhar com símbolos, com sonhos, vai falar dessa sabedoria universal, de um conhecimento universal, mas vai trabalhar com símbolos para ver se consegue pegar o inconsciente, esses conteúdos, mais diretamente, sem a racionalização. E a proposta que a doutora Renata vem trazendo é exatamente de fazer o caminho inverso. Ao invés de você aflorar o inconsciente para o consciente, você treinar, ensinar a pessoa conscientemente a abordar esses conteúdos do inconsciente. E quando você vai perguntando, a pessoa está de olhos fechados, mas ela não está hipnotizada, então não há necessidade, isso que é o mais importante. Como é direto, você não precisa de hipnose, você não precisa de análise, interpretação, sugestão, testes projetivos, você vai perguntando e a pessoa vai vendo, ela vai visualizando fatos, cenas, respostas. Tem uma sabedoria muito grande no inconsciente, não tem só problema, tem muitos registros positivos, está ligado à criatividade, à capacidades, potenciais. Então, toda essa riqueza, ela às vezes fica perdida. E às vezes os problemas psicológicos também eles bloqueiam a criatividade, eles bloqueiam os potenciais. Então, é importante que eles sejam tratados até para a pessoa aflorar isso com mais naturalidade. Então, contei isso tudo para dizer que é necessário que a pessoa aprenda a trabalhar com o inconsciente dessa maneira. Nós não sabemos, né? A gente tem uma intuição,
uma capacidade de apreensão, de inteligência, de conhecimento, que é muito mais do que o conhecimento intelectual, mas a gente utiliza pouco essa sabedoria intuitiva. Então, a pessoa precisa aprender. Então, tem uma fase preparatória, na primeira tem uma fase de você ouvir uma fita, de relaxamento, que vai te treinando etapas, tem uma escada, vai descendo a escada, que são feitas várias vezes, porque a pessoa vai aprendendo essa concentração, olhar para dentro de si mesmo e achar uma resposta. Tem uma outra fase que é com o psicólogo, essa fase é só a fita, música e relaxamento, e orientações. Tem uma parte que é com o psicólogo, que ele vai treinando a visualização e a descrição. A pessoa vai falando, o que você está percebendo? Eu estou vendo isso. A pessoa vai descrevendo o que ela está percebendo. Quer dizer, esse ver não é um ver com os olhos, mas é um ver intuitivo. Aliás, a palavra intuição vem de um verbo que significa ver. É um ver por dentro, né? É um ver, assim, como a gente é capaz de descrever a imagem. Você lembra de uma pessoa, você descreve a pessoa para uma outra, e ela não está vendo, mas ela é quase como se ela visse aquela pessoa. Então, uma descrição, assim, daquilo que você vai percebendo mais por dentro. Então, ela vai treinando. Então, quando ela chega na fase da terapia propriamente dita, onde a gente tem a terapia, ela vai percorrendo um processo circular, sessão por sessão. Tem um momento da positivação, onde a gente busca resgatar os registros positivos, afetivos, emocionais, que ajuda a pessoa a se sentir importante, valorizada, e que estão no inconsciente dela. Depois a gente vai perguntando, que é a fase de diagnóstico, até descobrir qual o problema, qual o registro, aonde que está o contexto da situação emocional que gerou um registro negativo, e depois a gente vai fazendo o trabalho da decodificação, ou seja, de desmanchar esse nó. Sempre com perguntas e sempre com o que a pessoa vai descobrindo. Ela dá uma resposta, a gente faz uma pergunta em cima da descoberta dela. Então, todo esse processo é feito na fase terapêutica, na fase da terapia propriamente dita. Esse momento são mais ou menos 10 a 13 sessões. Então, a terapia curta, mas ao mesmo tempo muito profunda, porque ela vai na raiz dos sofrimentos. Deu para entender, então? Perfeito. E qual o intervalo que precisa ser seguido entre uma e outra sessão? Se são 13 sessões, por exemplo, uma pessoa que vai de fora para Belo Horizonte para fazer o tratamento, como seria isso? Às vezes as pessoas organizam para fazem a fase preparatória mais ou menos uma semana ou duas, e depois faz a terapia, se for todos os dias, ela faz a terapia propriamente dita em 2 semanas, então ficaria um mês. Agora, tem gente que encurta, ela faz isso 2 vezes por dia, entendeu? Por exemplo, essa fase preparatória, faz de manhã e faz de tarde, não tem contraindicação, que a gente pede só para fazer um intervalo entre um e outro. E a fase da terapia, é possível fazer 2 sessões juntas, ou uma sessão de manhã, outra sessão de tarde, quando a pessoa tem que ficar um tempo muito condensado, muito curto, né? Mais do que 2, a gente não aconselha, porque é tanta emoção, tanta coisa, que é preciso também que a pessoa tenha um certo tempo para ir elaborando todas essas coisas que ela mesma vai descobrindo, né? Isso é muito importante, quer dizer, não é o terapeuta que diz, é sempre a pessoa que descobre. E se ela não descobrir, o terapeuta vai aguardar um momento que ela descobrir. A grande possibilidade de transformação é quando a pessoa descobre qual é a questão que está dentro dela e que está causando sofrimento e qual o caminho que possibilita a resolução daquilo, dentro do próprio inconsciente dela. Quer dizer, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se a gente pode fazer 2 sessões no mesmo dia, são de 10 a 13 sessões, então, vamos pensar em 12 sessões. 12 sessões, 2 por dia, dá 6 dias. Uhum. Aí eu posso fazer 3 dias agora e 3 dias daqui uma semana, é isso? Pode também, como ela for melhor para ela organizar esse tempo da terapia, não é contraindicado. Se a pessoa fizer todos os dias, se ela fizer 3 dias, se ela fizer 2, um dia faz 2 sessões, outro dia faz uma sessão, depois volta na outra semana, faz 2 dias, 2 e 1. Quer dizer, isso é uma coisa que não tem problema. Por que não tem problema? Porque a terapia, tudo que você pega uma questão para trabalhar, que a própria pessoa traz, não é o terapeuta que escolhe o que nós vamos trabalhar, né? A gente faz a pergunta bem assim, qual a questão que precisa ser trabalhada hoje? E vamos usando vários recursos e a pessoa traz cenas, ela traz cenas vividas, como o Jung falou, fatos vividos por ela.
E aí, cada questão, cada ponto que a gente pega, a gente vai trabalhando e fecha naquela sessão. Ou então, eu sempre digo, pelo menos um band-aid tem que ter até a próxima sessão. Então, você vai trabalhando as questões, elas não ficam questões abertas, feridas abertas, a pessoa sempre sai melhor de cada sessão. Então, não tem problema, por exemplo, tem gente que vem e faz 5 sessões. Daqui a 3 meses ela volta e faz mais as outras 5 ou as 7 que estavam faltando, né? A terapia, na realidade, ela foi pensada como 10. Essas 3, elas são mais para dar um reforço mesmo, né? Então, não tem problema como que a pessoa organiza, porque não fica uma questão aberta, elas são fechadas na mesma sessão, entendeu? Ou, no mínimo, aliviadas para terminar de fechar na próxima. Então, cada ponto, é como se fosse pontos raízes que se abrem, a gente pega ponto por ponto, e logicamente, que ponto é esse? É a própria pessoa que nos diz, mas elas estão sempre ligadas a fatos, a vivências, a cenas, a coisas que a pessoa viveu, a acontecimentos da vida. E acontecimentos, na grande maioria das vezes, que nem a pessoa lembrava. Quer dizer, a pessoa, por exemplo, a gente vai pegando esses registros que vão aparecendo, quanto mais do início da vida eles aparecem, mais fortes eles são. E quando eu estou falando do início da vida, eu não estou falando do primeiro ano nem do segundo ano de vida, eu estou falando da fase do útero materno. E é compreensível, porque a criança que está no útero materno, ela é só emoção. Ela é totalmente intuição. Ela está completamente ligada a tudo que se passa do lado de fora. Com a mãe, com o pai, com as pessoas, com a família. Ela está completa. Todo o inconsciente dela está ligado com o ambiente externo, principalmente o ambiente afetivo externo do lado de fora. Então, ela é muito sensível a tudo que acontece. Principalmente é muito sensível a se ela é bem-vinda ou não é bem-vinda. À medida que ela nasce, aí aquela criança, aquele bebezinho, aí tem muitas circunstâncias que existiam na fase do útero materno, até deixam de existir depois que a criança nasce. Só que esses registros, muitos deles já ficam lá e ficam cristalizados. Que tipo de registro? Registros estão ligados, por exemplo, e o paciente diz, tudo que eu estou falando, a gente vai vendo na terapia, né, que são muitos pacientes, e todos os terapeutas contam essas mesmas histórias, né? A pessoa vai descrevendo, a minha mãe, estou vendo minha mãe andando para lá e para cá, ela está nervosa, ela está agitada. O que está acontecendo? Ela está chorando. Aí você vai perguntando, quem que está descobrindo isso? A pessoa que está fazendo a terapia, mas ela vai se vendo como se fosse um filme da vida dela, um filme interior, totalmente consciente, ela não está hipnotizada, ela participa o tempo todo da terapia, mas ela vai descrevendo. Ela está angustiada, ela está nervosa, mas o que está deixando ela nervosa? O que aconteceu antes para ela estar assim? Às vezes a gente fala, volta o filminho para trás um pouquinho, o que foi que houve? Ah, meu pai saiu e bateu a porta. E o que ela está entendendo isso que ele não gosta, que ele abandona, que ele deixa ela sozinha? E você que está lá dentro da barriga, que está vendo isso, como é que essa criança reage? Ela vai se encolhendo, ela vira de costas, ela está com vontade de subir, ela está bem para baixo, bem para o fundo, ela está querendo ir embora, ela está querendo morrer. Essa pessoa vai descrevendo. Lógico que é como ela está vendo, mas ela vai descrevendo dessa maneira. O que essa criança está entendendo disso? Aí a gente vai percebendo que diante de uma situação vivida, a pessoa conclui uma coisa sobre a situação. Por exemplo, a mãe está nervosa, a mãe brigou com o pai, a mãe está com raiva do pai. Sobre as pessoas envolvidas, meu pai deixa a minha mãe sozinha, minha mãe não pensa que minha mãe não tem valor, minha mãe está se sentindo não amada, minha mãe está dizendo, eu não quero essa gravidez agora. E aí, o que você conclui de você? Eu sou um erro, por exemplo, eu sou um peso, eu sou um incômodo. Esse eu sou é uma conclusão que a pessoa tira sobre si mesma, que vira como um código existencial e que fica cristalizado. É como se ela virasse uma coisa que está endurecida ali, e a pessoa começa a partir dali, você vê lá, segundo mês de gestação, a partir dali ela começa a construir toda uma vida em cima dessa ideia. Lógico que não tem só essa ideia. Teve muitos momentos que ela se sentiu amada, importante, bem-vinda, muitos momentos de alegria que na terapia a gente quer resgatar também. Mas os momentos positivos, eles dão força, mas eles são insuficientes para desmanchar um registro negativo. O registro negativo precisa ser realmente decodificado, não é só colocar um positivo. Isso é um recurso, mas ele é insuficiente para desmanchar um registro negativo, entendeu? Então, a gente precisa ir tratando isso aí que essa pessoa foi construindo ao longo da vida. E é por isso que a gente percebe que uma raiz
se estende para toda a vida. A pessoa está lá com 60 anos de idade, 70 anos de idade, às vezes tem um monte de sintomas físicos, psicológicos, relacionais, uma desconfiança, um sentimento de menos-valia, de não ter lugar no mundo, que começa com um registro desse. Então, a gente tem que pegar esse registro como se fosse um nó, por isso que eu estou fazendo desse gesto, né? E ir desmanchando. E é isso que é muito importante. Não é usar um argumento hoje, intelectual, para desmanchar esse registro. É preciso que a própria pessoa descubra dentro dela aquilo que teria a força de desmanchar esse registro. E, nesse sentido, o terapeuta vai com as perguntas, ajudando a pessoa a descobrir, né? Para, por exemplo, tentar descobrir o que está acontecendo com essa mãe, o que está acontecendo com esse pai, com essa mãe, qual que é o sofrimento interior que está dentro deles, que tipo de registros psicológicos eles têm dentro deles que está causando, por exemplo, essa briga. E isso o inconsciente do paciente é capaz de fornecer. Embasado no conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, a gente tem que saúde é o bem-estar físico, mental e social. Eu gostaria de saber em que ponto que a ADI ela vai trabalhar, que ela vai atuar. No entanto, pelo que você já está explicando, parece que vai muito além disso. Mas você pode colocar isso em palavras para a gente? Posso. A gente primeiro precisa pensar o seguinte: qual que é o conceito de ser humano que nós estamos nos baseando? E aí eu vou fazer isso. Realmente a doutora Renata foi trabalhando com isso, e logicamente ela já tinha uma visão do ser humano como um ser humano integral, uma dimensão não só física, não só psicofísica, mas que existia uma dimensão do ser humano, que é a dimensão que dá as ordens, que se posiciona, que é livre. Então, a gente está pensando na pessoa humana, pessoa em caráter integral. Ela tem uma dimensão física, somática, que é a dimensão também que é essa ligação da pessoa com o mundo, dos 5 sentidos, de tudo aquilo que ela vai filtrando. Tem uma dimensão psíquica, que é exatamente a dimensão dos afetos, das emoções, das reações. Quer dizer, tudo que nos chega, ela nos provoca um impacto e a gente tem um movimento de agir, de ir para fora, para o mundo. Mas a gente não tem só um movimento reativo, a gente também tem uma dimensão que é a dimensão que se posiciona, que se coloca, que é a dimensão da liberdade, da vontade, das decisões. Essa dimensão não é psíquica. A dimensão psíquica e física, ela sofre muitos dos efeitos dos condicionamentos, inclusive desses que eu estou contando para vocês. São condicionamentos psíquicos, sociais, relacionais, quer dizer, são aquilo que nos chega. A dimensão noológica, né, nous vem de espírito, é espiritual, é existencial, mas a gente usa mais a palavra noológica para não confundir com espiritual no sentido religioso. É espiritual no sentido da dimensão da liberdade. Então, existe em todos nós um núcleo, que é um núcleo pessoal, tem alguém que diz eu, mesmo quando fala eu sou um eu sou bom, tem alguém que diz isso. E é essa dimensão do eu que pode se posicionar mesmo diante dos problemas, pode se posicionar construtivamente, mas pode se posicionar destrutivamente também. Ele pode concluir, por exemplo, dessa pessoa, eu sou um erro, e se eu sou um erro, não deveria existir. Lógico que a pessoa não fica fazendo a criança não está fazendo um raciocínio lógico, ela simplesmente reage. Mas no momento que ela se encolhe, ela já está se posicionando no mundo de forma encolhida, anulada, diminuída. Ou seja, é a própria pessoa que se anula, que se diminui. E é exatamente por isso que é somente ela que pode se posicionar, resolver se abrir, crescer e desenvolver. Mas para isso, muitas vezes, ela precisa de ajuda. No caso, por exemplo, que eu estava contando para você desse exemplo, desse menino que faz, dessa pessoa, que na realidade já é um adulto fazendo terapia, mas se descreve como criança, né? Não fala regressivo, não, a pessoa é como se ela olhasse para si mesma distanciada, que aliás é um treino da fase preparatória, aprender a olhar mais distanciado, para poder ver o que não viu naquela altura, né? E aí, por exemplo, a gente vai perguntar, mas o que está acontecendo com essa mãe? Aí nós vamos aprofundando na terapia. Ela está se sentindo sem valor, está pensando que meu pai não gosta dela, que ninguém gosta dela. Aí o terapeuta vai perguntando, mas é a primeira vez na vida que a sua mãe se sente assim? Você fala, não. Como é que você sabe que não? Porque eu estou vendo que é como se tivesse um númerozinho dentro dela. Que número que é esse? 03. Então abre como se estivesse abrindo uma tela de cinema. O que você vai vendo lá? Eu estou vendo a minha avó grávida, minha mãe de 3 meses. Então, a gente parece meio fantástico quando a gente conta, mas isso está acontecendo muito naturalmente na terapia, com todos os pacientes.
de todas as classes sociais. Não é uma questão se a pessoa sabe ou não sabe. A gente tem pacientes muito intelectualizados e temos pacientes muito simples. É um fenômeno humano. Todos nós, seres humanos, podemos fazer isso, né? A gente só precisa aprender. E alguém que pergunte, porque a pergunta provoca uma resposta. Aí ele vai descrevendo, eu tô vendo minha avó grávida, minha mãe de 3 meses, ela tá chorando, tá no quarto chorando, triste, olhando para a barriga e pensando, eu não devia estar grávida agora, mas o que está acontecendo? Aí a gente começa a ver que tem repetições de sentimentos, de sofrimentos. Bom, por que ela não podia estar grávida? Porque meu avô deixa ela sozinha. Ela está pensando que meu avô não gosta dela. E a sua mãe, dentro do outro, o que ela está pensando? Está pensando que as mulheres sofrem, que os homens abandonam e que ela não tem valor. Aí a gente pergunta, mas o que tem a ver a sua mãe lá na barriga da sua avó pensando que não tem valor, com a sua mãe grávida de você, de 2 meses, andando para lá e para cá? Ela está pensando igual. Ela está pensando que não tem valor, igual ela pensou quando a minha avó estava grávida. Ó, isso aqui já dá um... Então, peraí. Então, é verdade que ela não te quer? Não. Ela está magoada porque ela está transferindo para o meu pai a mágoa que ela teve com o meu avô. Então, já não é um problema com o pai, já não é um problema com ele, mas é isso a pessoa tem que ir descobrindo. E tudo isso que eu estou te falando é a própria pessoa que vai descobrindo, que vai fazendo as ligações a partir das informações que ela vai tendo. Não é o terapeuta que faz, senão não teria força. Tem que ser uma descoberta dela. E aí a gente vai trabalhar essa situação do avô e da avó, e às vezes a gente entra mesmo como uma cadeia transgeracional, que outras abordagens já estão chamando a atenção para isso, de outras linhas, que estão falando, olha, existe uma tendência à repetição de geração para geração, porque outros, principalmente psicólogos clínicos, já têm observado isso, que existe, parece, uma história que vai sendo contada e repetida de geração para geração. Isso a gente realmente vê. Só que aí a gente, como está com material ali na nossa mão, em loco, a gente tem a possibilidade de ir desmanchando esses registros que vão passando de geração para geração, com o objetivo de que a pessoa se sinta mais livre. E realmente, ela não só desmancha tudo isso, mas como a gente vai fazendo um processo circular, né? Na medida em que a gente vai tratando, a pessoa vai descrevendo diferente. Estou vendo minha mãe está alegre, estou vendo isso aqui, a mamãe foi ao encontro do meu pai, falou que sente falta. Ela vai descobrindo outras cenas, outras ideias, outros movimentos, não só que poderiam ter acontecido, mas também de fato aconteceram e que estavam escondidos debaixo dessa capa de condicionamentos. E nesse exemplo que você citou, qual que era o sintoma? Esse especificamente que eu te trouxe, a sintomatologia estava ligada exatamente à depressão. Era uma pessoa que tinha uma história de depressão já muito antiga, porque existem aquelas depressões que são reativas, que são em função de alguma coisa que aconteceu, mesmo assim, mesmo a reativa, a gente pega um registro no inconsciente, e tem aqueles que a pessoa fala assim, eu sempre fui assim, parece que é um modo de ser, eu sempre fui uma pessoa triste. Às vezes até falo, eu nem sei ser de outro jeito, né? Mas a queixa grande que essa pessoa trazia era exatamente de depressão, uma depressão já há muitos anos, tomando medicação, mas era isso que essa pessoa dizia, eu tenho uma sensação que o meu pano de fundo, mesmo com a medicação, é uma tristeza, uma sensação de fracasso, de inútil, que eu sempre senti ao longo da minha vida, como se eu andasse pisando em ovos, assim, como se eu fosse cair a qualquer momento. Então, essa pessoa, você vê, qualquer ideia que ele tinha sobre si mesmo, que ele era um erro e que ele não deveria existir. Então, a depressão, ela somatizava, a depressão era uma somatização desse sentimento, é preciso ficar encolhido, anulado, não existir, ele existia como se não existisse. Então, essa ideia sobre si, que tudo que ele fazia era errado, que nada que ele fazia dava certo, tinha a ver com essa ideia. E aí, essa ideia precisava ser desmanchada. Lógico que não foi um momento só, foram alguns outros momentos que apareceram ao longo da terapia dele, mas muito entrelaçados. Então, no momento que você vai desmanchando um nó, os outros vão ficando muito mais fáceis de serem tratados, porque acaba que as raízes são muito semelhantes. Então, esse é um caso muito típico de depressão, que aparece muito na terapia. Um dos casos dos pacientes que a gente mais tem são exatamente pacientes que têm problemas de depressão e de ansiedade, que também é uma doença muito típica do nosso século XXI, né? É uma doença que tem aumentado muito no século XXI, na contemporaneidade. E os pacientes, quando eles chegam à terapia, eles precisam estar medicados? Por exemplo, se tiver uma depressão muito grave, tem algum problema dele
começar a terapia sem medicamento, ou tem algum problema dele estar tomando medicamento? Como é que é isso? Não, a gente, na realidade, nós temos muito cuidado que ele não faça terapia se ele não está medicado e acompanhado por um psiquiatra. Né? Na clínica nós temos um médico, que é um clínico geral, ele tem até especialização em psiquiatria, mas nós não temos um psiquiatra na clínica. Então, a gente sempre tem esse cuidado que a pessoa já esteja medicada, que ela esteja acompanhada, porque tem uma questão bioquímica também que é muito importante ser cuidado, né? E então a gente não atende. E então é exatamente o contrário. É bom que esteja medicado, é bom que esteja sendo acompanhado por um psiquiatra. Mas o que vai acontecendo é que a pessoa, na medida em que ela vai fazendo a terapia, ela vai falando muito de mudanças, de transformações, vai contando de um sentimento de alegria, de paz, de vontade de viver, um movimento de reconciliação muito grande com as pessoas, porque uma das questões que vem muito na questão da depressão é o sentimento de mágoa, de ressentimento, um certo quase vitimismo, assim, um sentimento de ficar procurando quem é o culpado desse meu sofrimento, e é exatamente o movimento contrário, quer dizer, a gente até vai tratar registro de pai, de mãe, mas exatamente para tirar a pessoa desse posição, foi meu pai e minha mãe que são culpados, não é ela que se posicionou, exatamente porque ela que se posicionou, ela que pensou o que pensou de si, que é ela mesma que pode desmanchar, ninguém mais pode desmanchar por ela. Então vai dando um movimento de abertura muito grande. Então, é muito importante que a pessoa esteja cuidada. Agora, aos poucos, o próprio psiquiatra vai caminhando no sentido de diminuindo a medicação. E nós temos muito caso mesmo que as pessoas estão totalmente assintomáticas e foram dispensadas, estão em alta, digamos assim, da medicação. Então, os resultados têm sido muito bons. No caso, para evitar recaída, vocês recomendam, por exemplo, um retorno, se a pessoa estiver sentindo algum problema, ou após as 2 sessões já tem para todo mundo o retorno mesmo, marcado daqui quanto tempo? Não, então, as pessoas são muito diferentes, né? Cada um tem seu movimento, tem o seu tempo de amadurecimento. Tem pessoas que se abrem muito para terapia, tem pessoas que se abrem menos para terapia, tem pessoas que têm resultados fantásticos. Então, fala assim, parece quase que um milagre, mas não é, é a abertura dela. Tanto é que quando meu paciente me conta de muitas mudanças, eu dou os parabéns para ele, porque quem está fazendo essas mudanças todas é você. Não é a terapia, não é algo de fora. A terapia é um recurso bastante legal, muito bom, para ajudar a pessoa a resgatar as próprias potencialidades, mas é ela quem faz. E às vezes a pessoa tem muitos ganhos secundários com a doença, né? Quer dizer, ela não quer a doença, mas às vezes todo o sofrimento, tudo aquilo que acontece se torna uma pessoa especial, ela se torna uma pessoa que precisa de mais atenção, de mais cuidados. Quer dizer, ela não gosta do sofrimento, mas ao mesmo tempo essa garantia de carinho, de cuidado, de atenção especial é bom de sentir, né? E se a pessoa associa que todo esse carinho, essa atenção e esse cuidado especial está ligado à doença, então ela quer ficar livre da doença, mas ela não quer perder isso. E aí, às vezes, ela entra num conflito. E um conflito que, às vezes, diminui e, às vezes, bloqueia os efeitos, não só dessa terapia, mas de qualquer outro processo terapêutico. É muito importante que a pessoa esteja empenhada nisso. Então, a terapia tem as 10 sessões e a gente sempre pede aí para todos os pacientes, independente da doença, para fazer um reforço em torno de 6 meses depois. O reforço aí são só 5 sessões, é exatamente para dar que eu chamo de um upgrade, né? Para reforçar, não é fazer a terapia de novo, mas às vezes ver algum ponto, ou às vezes trabalhar essas questões desses ganhos, né? A pessoa fala, não, eu melhorei muito, mas de vez em quando volta. Assim, como é que é esse de vez em quando volta? Às vezes eu faço essa pergunta para o inconsciente da pessoa. Para que serve essa doença, né? E aí, logicamente, que a pessoa, conscientemente, ela fala, não serve para nada. Mas no inconsciente ela vai descobrindo muitos motivos, né? Por exemplo, esse caso desse rapaz que eu estava te contando, falou do erro, só um erro que se encolheu. Quando ele fez o movimento de se encolher, a mãe sentiu dor física, houve uma contração no útero, pelo menos foi assim que ele me explicou, e a mãe sentiu dor. Quando a mãe sentiu dor, ela entrou em desespero, quer dizer, ela tinha acabado de falar, eu não quero essa criança, porque está com raiva do marido, mas na hora que ela começa a sentir dor, que ela pensou que ela iria perder, ela entra em desespero, e coloca a mão na barriga e fala, meu Deus, salva a minha criança. E aí ele, dentro do útero, viu, olha, então minha mãe me quer. Só que ele associou se sentir querido com a dor dele, com o sofrimento dele, com o encolhimento dele. Então ele começou a repetir isso ao longo da vida. Lógico que não conscientemente, lógico de maneira inconsciente,
mas ao longo da vida esse sofrimento sempre esteve presente. Virou uma forma de garantir que ele se sentiria amado. Então, isso também tem que ser trabalhado em terapia, porque é um posicionamento que é destrutivo, mas que serve para alguma coisa, né? Serve para ter uma garantia de amor. Então, essas questões todas a gente vai aprendendo com os nossos pacientes e vai aprendendo como é que a gente vai ajudando a pessoa a desmanchar essa prisão, porque acaba virando uma grande prisão, né? A pessoa, no fundo, ela quer, todos nós queremos se sentir grandes, importantes, amados, valorizados, mas a pessoa vai ficando presa nessas coisas, nessas armadilhas que ela vai criando para si mesma. Tá certo. E eu só queria voltar num ponto que eu tô achando muito interessante, a questão da percepção que todos nós temos. Que quando eu perguntei em que dimensão que ela atuava, mas parece que ela está muito ligada a essa dimensão noológica, espiritual, porque pelo que você está me falando, a gente consegue ter percepção mesmo sendo uma célula só. Mais do que isso, parece que essa percepção consegue atingir até um momento antes da concepção e gerações anteriores. Então não teria uma outra dimensão. Não é bem como a própria pessoa, é como uma memória. É como um registro, como um banco de dados. A gente poderia pensar mais como se fosse mais próximo que eu consigo comparar como aparece na terapia, como se fosse um registro hereditário, um registro genético. Então, está passando de geração para geração, só que não passa só as características hereditárias físicas. O que a gente percebe é que vai muito da emoção, da mágoa, da alegria, daquelas coisas, elas vão meio que passando também. Só que não é tão determinístico quanto as questões genéticas, porque existe uma dimensão de liberdade de posicionamento aí. Mas é a própria pessoa, não há uma como se ela tivesse vivido aquilo. É ela, hoje, pessoa que tem um eu original, vivido para esse momento do mundo, do tempo, da história, mas ela é capaz, em termos de intuição, de acesso nesse banco de dados, de ter acesso a essas informações tem a ver com as vivências que a mãe teve, que o pai, a avô e a avó, mas não são todas que são acionadas. É a pessoa, na realidade, que se posiciona em função até de identificação com o mesmo tipo de problema. Isso é muito importante para não virar, parecer que é uma coisa que a pessoa tem que carregar. Existe, assim como hereditariamente, nós não temos escolha sobre as questões. Mas mesmo do ponto de vista genético, muitos estudos já têm falado de como que o ambiente circundante, ele é um fator importante para que certas características genéticas sejam acionadas ou não. Então, do ponto de vista psicológico, a gente percebe a importância desse eu que se posiciona. Porque senão ele teria herdado uma coisa, não poderia fazer nada com isso. Mas como ele é livre, ele pode, inclusive, desmanchar. Ele pode ser um fator de, vamos dizer assim, de corte, se está repetindo de geração para geração. Essa pessoa que está fazendo a terapia hoje, ela pode ser uma pessoa que, a partir dela, não se repete mais. Ela pode ser um fator de mudança nas gerações. Os filhos dela já não terão mais aquele problema se ela se posicionar de uma outra maneira. Ela pode ser alguém que corta essa linhagem pela própria liberdade, porque nós somos livres, né? Agora, quando você falou da concepção, realmente a pessoa descreve, mas ela descreve o momento da fecundação. Ela percebe o óvulo e o espermatozoide, ela faz essa descrição. Então, o que a gente foi percebendo? Que o momento da concepção é mais amplo, é maior do que só fecundação. A fecundação, a união do óvulo e do espermatozoide, até em termos biológicos, ela pode acontecer até 72 horas depois do momento da união dos pais. É isso que a pessoa percebe, ela não se percebe vindo antes. Ela se percebe vindo para esse momento do mundo, do tempo, da história, de maneira única e insubstituível. Por isso que nós todos temos algo a fazer que é só nós que podemos fazer mesmo, nos dar mais força da nossa importância, da nossa missão no mundo. Pelo menos é assim que eu vejo, né? Então é assim, o paciente chega para fazer a terapia, ele chega vítima e sai responsável pela sua postura, independentemente dos acontecimentos. A gente trabalha muito nesse sentido. Lógico que tem pessoas, e a própria pessoa vai descobrindo isso, né? Não é o terapeuta. O terapeuta não fala muito, ele vai só deixando a pessoa ir descobrindo, amadurecendo, né? Então tem um momento que a própria pessoa fala, mas então,
Sou eu que tenho que fazer isso? A gente falou, realmente, né? Então, ela vai percebendo que existem registros, mas vai percebendo a força dela de transformação. Então, chega um momento que cai a ficha, né? Mas então, sou eu que posso fazer isso. Eu que posso fazer diferente, eu que posso mudar. E esse movimento é extremamente libertador. É igual a questão do ser amado, né? Ah, porque fulano me amou, minha mãe não me amou, meu pai não me amou, eu não tive isso. Bom, até aí você é vítima. Agora, no momento que a pessoa fala assim, aqui, mas mesmo que minha mãe não tenha me amado, eu não posso amar minha mãe? Mas pode. Mesmo que ela tenha errado tudo, eu posso, não posso? Falei, pode. Né? Então, esse movimento, assim, é um movimento extremamente libertador. E isso que eu estou te falando agora, na realidade, isso eu ouvi, essas palavras, que eu vou contar com mais detalhes, de um rapazinho que eu atendi dentro de uma instituição, 16 anos, por causa de crimes que ele tinha cometido. Eu atendi os adolescentes que tinham cometido atos infracionais. E esse menino, na realidade, eu nem fiz terapia nele, eu fiz um exercício que a gente chama de positivação, aí não tem frase preparatória nenhuma, foi fecha o olho, eu vou te fazendo umas perguntas e você vai respondendo, e ele foi. E ele foi, tudo conseguiu, apesar da história de vida dele, a história de vida dele era dramática, né? Então ele me falou assim, olha, a primeira vez que eu encontrei com ele, cheio de ódio, assim, falou para mim, olha aqui, minha história de vida é o seguinte, meu pai foi assassinado quando eu tinha 2 anos de idade, e minha mãe se matou quando eu tinha 5 anos de idade. Agora ele falou assim, e eu tenho ódio da minha mãe, como é que ela fez isso comigo? Como é que ela me largou no mundo com 5 anos sozinha? Ela não pensou o que ia acontecer comigo, ela só pensou nela. Ela deu um tiro na cabeça e não quis mais saber. Então, eu virei bandido e a culpa é dela. Lógico que eu não ia nem discutir com ele, né? Mas eu só falei aqui, você tá nervoso, quer fazer um exercício? Fecha o olho aqui, fazer um exercício de relaxamento. E ele topou. E aí eu fui devagarzinho, fui perguntando, e esse menino conseguiu perceber momentos assim que ele viveu positivos com essa mãe. Então, quer dizer, lógico que ele estava com tanto ódio que ele nunca podia ter inventado coisa positiva, mas ele descobriu a mãe grávida, passando a mão na barriga, olhando roupinha para ele, o pai passando a mão na barriga, e me contou de uma... Ele foi descrevendo, estou vendo com assim, um menininho de 2 anos, eu falei, mas o que você está vendo? Eu estou saindo correndo de braços abertos. Eu falei, mas para quê? O que está acontecendo? Ele falou, para abraçar minha mãe que está chegando no portão. Eu falei, mas para que você fez isso? Ele mineirinho, né? Ele falou, uai, para ela saber que eu gosto dela. Eu falei, mas você não precisava fazer. Ele falou, mas eu quis. Eu falei, o que você diz de um menino que faz isso? Ele falou, eu sou bom, né? Eu sou bom. E começou a chorar. E eu chorando junto com ele. E esse menino está descobrindo que ele era bom. Me trouxeram ele porque ele era o pior da instituição. E aí, quando terminou a terapia, aí eu reforcei muito isso, que é a verdade dele, aquilo que ele estava descobrindo. Aí, quando terminou, ele deu aquela disfarçada, com os olhos cheios de lágrimas. Depois isso virou um livro que chama Por Trás da Máscara de Ferro, por causa dele, né? E aí ele vestindo aquela assim, saindo para ficar durão, assim, e saiu da sala. Umas 2 semanas depois, eu cheguei na instituição, ele me viu, veio correndo, era uma instituição mais aberta, ele não ficava atrás das grades, tinha um pátio, ele me viu chegando, e saiu correndo atrás de mim e falou, preciso conversar com você, preciso conversar com você. Eu falei, o que foi que aconteceu? Aí ele entrou e falou, aqui, eu tô ficando doido. Eu falei, como assim doido? O que tá acontecendo? Ele falou, eu tô com uns pensamentos, tipo assim, muito doido, eu tô com umas ideias, assim, muito esquisitas. Eu falei, mas o que você tá pensando? Eu falei, eu tô pensando assim, olha só, eu não sei se minha mãe me amou ou não me amou. E nunca vou saber, né, porque ela já morreu. Mas eu estou descobrindo que eu sou livre para amar a minha mãe, mesmo que ela nunca tenha me amado. E isso está me dando vontade de sair dessa prisão. Não essa das grades, não. Essa que eu pus aqui, ó, no meu coração. Uau! Foi o que eu fiz. Falei, da onde esse menino tirou isso, gente? Ele não leu livro de filosofia nenhuma. Não tinha nenhuma fonte de inspiração que não fosse uma coisa que brotou de dentro dele. E realmente ele deu uma grande virada na vida dele. E foi o movimento dele. Então, quando a pessoa se posiciona nesse sentido, eu que vou abrir, né? Aí ninguém segura. Agora, é lógico que aquilo que ele fez de descobrir que ele era bom, deu uma abertura dentro do coração dele, mas foi porque ele se abriu, né? Poderia ter entrado por um ouvido e saído por outro, né? Podia não ter feito efeito nenhum. Então, é esse movimento que faz a grande diferença, né? E, às vezes, as pessoas vão ficando, elas
se acostumam a serem doentes, se acostumam a serem pessoas com problemas, e às vezes elas têm dificuldade de abrir mão desse lugar que elas acabaram ocupando no mundo, né? Eu lembro que uma vez eu atendi um rapaz, também veio fazer terapia com depressão. E foi uma coisa muito interessante, porque ele era obeso e fez a terapia, fez a operação para redução do estômago e emagreceu muito, uns 30 quilos. E veio fazer a terapia depois disso tudo. E o problema dele é que ele estava deprimido, estava já com muita sintomatologia depressiva, porque ele falou assim, eu agora que emagreci, eu não tenho mais lugar. Antes, aonde eu chegava, todo mundo me via. Eu ocupava o campo de futebol inteiro. A gente fica aí, mas não é possível. Era sério, né? Eu chegava no avião, todo mundo via que eu tinha chegado. Agora eu sou uma pessoa normal. Eu não ocupo mais meu lugar no mundo. E lógico que isso tinha uma questão afetiva, emocional, psicológica muito séria e que tinha se expressado na vida dele com isso. Ele precisava de ocupar mais lugar para garantir um espaço no mundo. Então, quando saiu a questão física, a questão emocional continuava lá. Então, era preciso que fosse desmanchado o contexto, a situação que gerou essa situação, que no caso dele, ele se sentia sem lugar no mundo. Estava ligado à obesidade, estava ligado à depressão que ele estava sentindo nesse momento. Mas é muito único, entendeu? Quer dizer, não dá para a gente fazer uma ligação direta. Então, todo mundo que tem isso é porque aconteceu isso no útero materno, na primeira infância. Não há essa ligação. Na realidade, é a pessoa que diz o que é aquele sofrimento, com qual a consequência dele na vida dela, e a gente vai desmanchar aquilo ali. E como que não você dá para fazer Desculpa? E como você desmanchou nesse caso do moço que era obeso, ficou magro e se sentiu mal com isso? Aí a gente foi trabalhar a raiz desse sentimento de não ter lugar no mundo. E a raiz desse sentimento, no caso dele, gosto de chamar a atenção, que é no caso dele, estava também ligado a uma situação. A grande maioria dos problemas, elas aparecem realmente no útero materno. Aparecem outras depois, mas elas são mais uma repetição, quase como se fosse uma reedição do mesmo problema. As maiores raízes estão nessa fase inicial da vida mesmo. No caso dele, ele era filho de uma família muito numerosa, e quando a mãe descobriu que estava grávida, ela falou, não preciso de mais um. Não tem lugar para mais um nessa casa. E o que ele entendeu? Não tem lugar para mim no mundo. Eu não deveria existir, eu não tenho espaço. E aí ele se descreveu, lógico que nesse caso, é como ele se viu. Ele se viu inchando dentro do útero. Inchando para ocupar mais lugar. Lógico que ele não nasceu uma criança com problema de obesidade, mas a ideia ficou lá. E em algum momento da vida aquilo apareceu. Quer dizer, todo o corpo dele, o organismo dele foram trabalhando no sentido de efetivar essa ideia que estava lá. Então, a gente precisa trabalhar na raiz, na origem, na origem desse código existencial que se estende para toda a vida, para poder desmanchar essa ideia, usando todos os recursos que a gente pode usar, que o inconsciente permite que a gente use. O inconsciente pensado sempre assim, né? Nessa capacidade intuitiva, nesse inconsciente que é mais amplo, né, que envolve o ser humano como uma totalidade. Então, seria assim, você, através do método da abordagem direta do inconsciente, você procura a raiz do problema, que normalmente é o desamor, e também acha naquela mesma situação a chave da solução, que seria o amor, é isso? Basicamente é. Mas quando a doutora Renate começou a trabalhar com esse processo e foi fazendo essas perguntas, tudo isso ela não sabia. Ela foi perguntando e começou a ver que ela perguntava e a pessoa respondia. E aí, cada vez ela foi ficando mais impressionada. E os casos, por exemplo, às vezes pessoas perguntam, será que eu não estou inventando? Será que eu não estou fantasiando? E muitas vezes as pessoas vão atrás dessas informações, vão procurar a mãe, pai, avô, para checar essas coisas. E essas informações se confirmam, quer dizer, a gente percebe que existe um fato. Pode ser que o que a pessoa entendeu do fato está distorcido, mas não é uma coisa do nada, não é criação, é em cima daquilo que foi vivido, a pessoa significa aquilo, né? Então, a doutora Renate, quando ela foi descobrindo, foram aparecendo, sem valor, não deveria existir, e sempre ela começou a perceber, gente, mas a maioria dos problemas, ou quase todos, se a gente for resumir,
está ligado sempre a uma sensação de não ser amado, de não ser bem-vindo, de não ter lugar, de não ser valorizado. Ou seja, tudo gira em torno do desamor. E aí, quando vai trabalhar, o que precisa ser descoberto? Está lá, quer dizer, a gente não pode inventar amor onde ele não existe. Nem pode construir uma historinha bonitinha de amor se ela não existe. Mas é possível descobrir, tirar a coberta do amor, que na grande maioria das vezes está lá. Por exemplo, uma questão que aparece muito na terapia é briga de pai e mãe. Aparece muito. Briga, mágoa, ressentimento. Às vezes não tem uma briga assim, real, mas efetiva, mas tem uma briga velada, uma mágoa, uma queixa constante, né? Ou do lado da mãe, ou do lado do pai. E a criança, como ela é muito intuitiva, né? A criança de útero materno, mas a criança de 1, 2, 3 anos, depois ela vai ficando um pouquinho mais... Ela vai aprendendo a racionalizar, mas a criança é muita emoção, né? O mundo gira em torno dela, tudo está em torno dela, do ponto de vista positivo e do ponto de vista negativo, né? Então, a maioria das brigas, a gente vai percebendo que tem a ver com histórias que o pai e a mãe já trouxeram do passado deles, né? Quando a gente vai investigar, às vezes, por que uma mãe está se sentindo sem valor, vai lá na história dos pais dela, quer dizer, o inconsciente leva para lá. A mesma coisa pelo lado do pai. Agora, olha só, a gente não se importa com quem não é importante para a gente. Então, se uma mãe está lá sofrendo, porque está pensando que o marido não a ama, por que ela está sofrendo? É porque ela gosta dele, né? E por que seu pai saiu? A gente vai perguntar, por que ele bateu a porta? Ah, porque minha mãe está dizendo que ela não deveria ter casado com ele. Aí ele sai e bate a porta. Então, o que seu pai está entendendo? Que ela não gosta. E por que ele sofre? Então, na realidade, a pessoa vai descobrindo que tem brigas, dificuldades, mas que está lá permeando as relações, tem um amor. Às vezes muito deformado, às vezes um amor que sai pelo sinal contrário, invertido, bagunçado, doentio, mas não falta de amor. Então, quando você vai trabalhando essas questões, e aí quando você trabalha o registro inconsciente da mãe, via o paciente, ele consegue enxergar a mãe diferente, enxerga uma mãe mais de acordo com aquilo que ela sempre deveria ter sido, consegue enxergar no inconsciente dela um pai diferente. Às vezes foi um pai uma vida inteira muito complicado mesmo, mas se você vai trabalhando, que ele vai compreendendo esse pai, aí ele vai também conseguindo enxergar um pai que às vezes não foi o que esse pai foi a vida inteira, às vezes ele nunca conseguiu ser aquele que ele sonhava em ter sido. Mas pelo inconsciente a gente não enxerga só o que a pessoa foi, pelo inconsciente ou pela intuição. A gente consegue enxergar tudo aquilo que a pessoa pode ser. E isso é o olhar de amor, na realidade, né? O olhar de amor é um olhar que é capaz de enxergar não só o que a pessoa foi, nem o que ela está sendo, mas tudo aquilo que ela pode ser. Um olhar que intui a verdade, a essência que está escondida ali. E na terapia isso é muito potencializado. Não precisa de terapia para a gente fazer isso, né? Mas a terapia é a nossa ferramenta de trabalho, é exatamente a intuição. Então, a pessoa começa a aprender a enxergar em níveis mais profundos, não só o que está ali externo, mas tudo que está ali de baixo e que pode ser resgatado. E eu acho que aí realmente a gente pode falar, parece tão simples, né, que o amor tem essa chave, é verdade, difícil é amar, né? Essa aqui, se fosse tão fácil, o mundo não estava tão complicado, né? Esse que é o movimento, a gente tem um movimento muito fácil de cobrança de amor, ou de valorização, ou de reconhecimento, mas esse movimento, eu é que vou, que é um movimento de gratuidade, ele é bonito de falar, é difícil de fazer, né? Mas eu acho que no movimento da terapia a pessoa vai aprendendo. Mas não só. Quer dizer, quando eu estou aqui conversando com você e pensando nas pessoas que irão ouvir, né, isso, eu penso muito também na questão preventiva, né? Quer dizer, não é obrigatório que as pessoas façam terapia, mas eu fico pensando que quanto mais elas souberem disso, e como isso é uma experiência clínica, de mais de 100 mil pacientes tratados, é um dado muito forte. Quer dizer, se a gente soubesse, quantas pessoas me falam isso? Ah, se eu soubesse disso antes, quanta coisa que eu não teria feito de errado, né? Quanta coisa que eu teria feito melhor. Porque, na grande maioria das vezes, pai, mãe, estão querendo o bem dos seus filhos. Na realidade, eu nunca conheci um pai e uma mãe que não quisessem o bem dos seus filhos. Eu já vi muita gente que fez tudo errado, querendo o bem dos seus filhos, né? E às vezes por não saber que como é que a coisa acontece, né? Então acho que isso é também informativo, a gente cuidar, né? Cuidar das relações, cuidar do que a gente fala para os outros, do que a gente apresenta, cuidar para que a gente procure enxergar o que é mais sadio nas pessoas, até porque a gente se torna um instrumento de resgate disso que é o sadio,
Pelo menos eu penso assim, né? Você está falando nisso, me vê as crianças. Vocês tratam crianças? Então, a gente está desenvolvendo, né? Quando a terapia começou, não se tratava, se trata só adolescentes, dos 15 anos para cima, por causa dessa coisa que é preciso que a pessoa olhe para dentro, que ela se sempre. É preciso ter um certo grau de maturidade para fazer esse movimento, até de distanciamento, de não mergulhar, né? Porque a gente não quer fazer uma catarse. Não é para ser um movimento assim, para colocar para fora, chorar, não. É olha de fora, olha distanciado. Né? Você olhou errado uma vez, então vamos olhar distanciado para você enxergar o ângulo da história que você não enxergou. Então, para isso é preciso que a pessoa aprenda a se distanciar. Mas aos poucos foi se desenvolvendo um trabalho especial para as crianças. Então, com as crianças não se trabalha registro negativo. Né? Então, a gente vai, se vê na terapia, a gente vai perguntando, até descobrir qual a raiz, qual o problema, depois a gente vai perguntando para desmanchar. E aí a gente vai usando todos os recursos que a gente precisa para desmanchar. Com a criança, não, a gente só faz essa caminhada para resgatar tudo aquilo que é positivo, que ela viveu. E aí a criança, ela entra no inconsciente com muita facilidade. Às vezes, só de você mostrar uma foto, ela já está mergulhando, ela já está vendo, né? Um vídeo, a criança entra, você vê ela assistindo televisão, ela entra lá no desenho animado, né? Então, está sendo desenvolvido todo um trabalho com crianças, que a gente chama só de positivação, e que tem sido tem dado, assim, muitos frutos. E geralmente a gente orienta para que os pais, se tiverem vontade, abertura, façam a própria terapia. Então a gente geralmente faz a terapia da mãe e do pai, a gente não trabalha muito com o casal, só em termos de, não a terapia, porque a terapia é um trabalho muito individual, né? A pessoa tem que olhar para dentro de si e ir descobrindo essas respostas. Pode trabalhar com casais, mas de uma outra maneira específica, assim. Então tem sido um trabalho muito legal, que a gente trabalha com crianças, né? Muito bem, a gente falou bastante da depressão e eu gostaria que agora você falasse uma história, contasse um exemplo de um paciente ansioso, ou com síndrome do pânico, enfim. Então, como que uma frase dessas, eu sou um incômodo, eu sou um peso, eu estou falando das frases que a gente chama de frase registro, são esses códigos existenciais. A ramificação delas é muito vasta e muito única, de pessoa para pessoa. Mas eu lembro de um caso que me chamou muita atenção, assim, que foi muito marcante, porque foi muito surpreendente, né? Para ele e para mim. E ele trouxe uma doença, que é o transtorno obsessivo compulsivo, mas que começou com uma ansiedade que foi se repetindo e aí virou, então, o TOC, que é a questão compulsiva dele, que é movimento compulsivo. E era um movimento compulsivo que servia para aplacar um sentimento de ansiedade muito grande que ele tinha, um sentimento de angústia. Ele me falava que ele tinha a sensação que quando ele fazia aqueles movimentos repetidos, acalmava uma sensação que ele tinha como se ele fosse morrer. Então ele tinha que fazer de novo, era insuportável não fazer. E o movimento era de fazer pelo menos 2 vezes, qualquer coisa que ele fizesse, ele tinha que fazer esse movimento repetido. Abrir e fechar a porta 2 vezes, foi pegar um copo, tinha que levantar o copo 2 vezes, uma folha de papel 2 vezes, qualquer movimento tinha que ser duplo. E ele fazia isso com muita rapidez, então as pessoas não percebiam, mas ele sabia que ele estava se sentindo obrigado a fazer. E ele falou para mim que ele não sabia quando isso tinha começado, que ele lembra que era desde criança que ele tinha isso, mas que estava ficando cada vez pior. E aí, na terapia, a gente vai trabalhando, né? E eu perguntei qual o momento mais importante da gente ver, mas eu não falo qual que é o momento, né? Eu não sei o que vai vir, é sempre uma surpresa. Cada sessão é uma surpresa diferente. E aí, o inconsciente, a pessoa, para objetivar, a gente às vezes pergunta qual o momento que nós precisamos ver ligado à questão que nós temos que trabalhar. E o inconsciente da pessoa, né, ela traz muitos números. E os números correspondem à idade que aquele fato, aquele acontecimento, aquela situação ocorreu historicamente. Quer dizer, o inconsciente localiza no tempo. As consequências são atemporais, mas o inconsciente localiza no tempo, né? E você pode até perguntar, que horas que é isso? Que dia da semana? Isso, em termos terapêuticos, não importa, mas em termos de objetivação, que a gente fala de pegar, como você vai perguntando, chegar num funilzinho, que é um detalhe. Aí importa. E o que ele trouxe? A mãe dele brigando com o pai, e a mãe, nessa briga, fala para o pai, pode ir embora que você não me faz falta nenhuma. Eu já tenho meu filho, eu não preciso de você, a mãe grávida dele. E aí ele fala assim, que ele fala que ele vira de costas, se encolhe,
Eu falei, mas o que você está pensando disso? Ele falou, eu sou uma metade. Eu sou só da mãe, eu sou só uma metade. E essa ideia de ser uma metade é uma ideia que ele saiu carregando ao longo da vida. Mas eu perguntei, mas como é que isso se expressou na sua vida? Pede para você não conseguir trazer uma cena qualquer, um fato, como se fosse uma projeção num filme, que ajude a gente a entender como é que isso se expressou na sua vida. Aí ele trouxe uma situação dele com 6 anos de idade, subindo e descendo a meia da escola. Colocava meia e tirava meia, colocava meia e tirava meia. Mas o que que isso tem a ver com a história? Ele falou, mas o paciente levou um susto quando ele falou, e eu também. Ele falou, se eu sou uma metade, eu preciso fazer pelo menos 2 para virar um inteiro. Então, para ele se sentir um inteiro, ele precisava fazer no mínimo 2 vezes para completar. E isso ele foi fazendo ao longo da vida inteira dele, não só com a questão do toque, mas também com outras situações da vida que ele falava que ele ia só até a metade das coisas, os cursos, ele tinha vários cursos, que ele tinha, assim, eu acho que 3 ou 4 cursos de universidade que tinham parado pela metade, porque ele falava que quando ele chegava na metade, ele perdia o interesse em todas as outras áreas da vida dele. Agora, isso ele nem colocou para mim que isso era uma queixa. Ele só se deu conta de que uma coisa estava ligada à outra na hora que ele descobriu isso na terapia. E aí nós fomos trabalhar essa questão, o que estava acontecendo com essa mãe, e aí a gente vai perguntando, aí várias vezes, para a história da mãe, para a história do pai, porque é muito importante que o paciente descubra, que ele consiga, nem que seja no inconsciente, unir essas 2 metades, né? Unir esse pai e essa mãe dentro dele. Mesmo que esses pais já estejam separados, mesmo que esses pais já estejam falecidos, essa referência de unidade tem que estar muito, isso nós também aprendemos, né? Precisa estar muito íntegra, para que a pessoa se sinta livre para ser ela mesma. E até para não repetir na história de vida dela, na história de relacionamentos dela, a mesma história que aconteceu com o pai e com a mãe. Que é outra coisa que as pessoas também falam muito, né? Às vezes elas falam, eu tô vendo que eu tô fazendo com meu filho igualzinho meu pai fez comigo. Tô vendo que eu falo com a minha filha igualzinho minha mãe falava comigo. Eu tinha ódio da minha mãe falar assim, quando eu vejo eu tô falando igual. Quando eu vi, eu já falei. E como é que é possível a gente repetir? Quer dizer, não é uma coisa racional, a pessoa não quer fazer, né? Quando vê, já foi. Porque é por causa dessa tendência a uma repetição. Mas o Viktor Frankl, que é um ator que eu gosto muito, né? Ele fala isso, quer dizer, nós seres humanos, nós temos condicionamentos físicos, psicológicos, sociais, mas nós somos essencialmente seres livres, pessoas livres. Então, nós podemos, a partir desse eu, que eu falei, do núcleo pessoal, a gente pode se posicionar no sentido de transformar as coisas, né? Pelo menos eu acredito fortemente nisso e vejo isso acontecer, né? Eu vejo esse movimento de transformação como esse menino que eu contei para você, né? Desse falar, eu posso e eu vou, mesmo que a minha mãe já tenha morrido, eu quero, né? Eu posso amar minha mãe, mesmo que ela nunca tenha me amado. Isso é da liberdade. Isso o psiquismo não explica. Só essa dimensão do eu pessoal que é livre. Perfeito. E existe alguma contraindicação, algum paciente que não tenha condições de fazer a ADI? Bom, pessoas que estejam em crise psicótica, não é aconselhável de jeito nenhum, mas quando se ela estiver medicada, fora de crise, ela pode fazer a terapia, a gente vai com muito cuidado, né? Vai tratando devagarzinho, mas tem tido muitos resultados bons, mas a gente sempre aconselha que a pessoa sempre esteja acompanhada por um psiquiatra, porque a clínica não é uma clínica psiquiátrica, né? Então nós não temos suporte, é preciso que tenha alguém responsável por aquele processo. Pessoas que por algum distúrbio, alguma deficiência, não consigam fazer esse movimento de fechar os olhos, olhar para dentro de si, né? De conseguir compreender. Às vezes a gente faz com as pessoas que têm um pouco mais de deficiência, se faz um trabalho mais de positivação, de resgate dos momentos positivos, mas a gente vai com muito cuidado com a terapia. Às vezes até é muito surpreendente, mas ela precisa conseguir fazer esse movimento de fechar os olhos e olhar para dentro de si. E conseguir responder para alguém. Então, tem algumas pessoas que têm algumas limitações nesse sentido. E as crianças que a gente não faz a terapia, mas somente a positivação. Que eu esteja lembrando agora são mais esses casos, né? E lógico que é muito importante que a pessoa venha fazer terapia porque ela quer. É um movimento dela, é uma decisão dela. Quer dizer, quando a pessoa vem, muito acontece com adolescente, né? Ela vem porque minha mãe mandou, a gente até bem que foi, toma da sua mãe vir, não adianta você fazer.
Mas agora, às vezes, acontece que a pessoa vem muito assim, principalmente adolescente, vem meio emburrado, mas quando ele começa a ver que o negócio é legal, e eles acham muito legal mesmo, nossa, que legal, vamos vendo esse movimento de descoberta, e aí vão fazendo os links, né, nossa, você tá ligado com isso, e vão se sentindo mais livres, mais soltos, aí a pessoa se engaja, né, às vezes a pessoa chega e fala assim, olha, eu vim aqui, mas eu não acredito muito nisso. Eu até brinco, falo, não precisa acreditar, isso aqui não é uma questão de fé, né, só se abre e deixa a coisa ir acontecendo, e depois você vai vendo. E realmente, quando a pessoa vai se abrindo, ela vai ficando empolgada, né? Porque realmente é um movimento assim que não é sofrido. Às vezes a pessoa fala, nossa, é muito sofrida, muito. Não é, porque no momento que a pessoa vê o problema, na mesma sessão a gente já vai respondendo, já vai ajudando a pessoa a resolver. Eu falo, quando ela descobre o problema, já está com 50% do caminho andado. Porque aí a gente já tem qual que é o problema. E a gente já tem um material, a gente já sabe por onde que a gente deve caminhar para ajudar a desmanchar, no fundo, a mágoa que ficou naquela pessoa, né? Que muitas vezes, acho que eu te dizer assim, eu acho que 90% das vezes é fruto de engano. A pessoa entende errado, porque ela se fixa numa frase, numa palavra, e aí a coisa cristaliza, eu falo, parece aquela brincadeira do congela, e aí ela fica remoendo, ela fica andando em círculos em cima daquela situação. E o que é pior, às vezes ela se posiciona assim. Por exemplo, uma pessoa que entendeu, por exemplo, que ela incomoda, que ela atrapalha, ela sem querer se torna uma pessoa que incomoda e que atrapalha mesmo. Então acaba que vai reforçando, né? Então, às vezes a pessoa assim, ela se sente excluída. Então ela se exclui. Para não sofrer de novo o sentimento de rejeição, ela já fica de fora, ela já fica distanciada, ela já não se envolve, ela fica meio, parece apática, desinteressada. O que acontece? As pessoas falam, não, ela não se importa, ela não quer saber, deixa ela para lá, ela não quer participar. Aí reforça nela o sentimento de exclusão, porque ela vai se posicionando no mundo dessa maneira. Mas isso tudo pode ser revertido. Por quê? Porque não é a verdade dela. Se fosse, não existiria sofrimento. Existe sofrimento porque a pessoa, no fundo, sabe que aquilo que ela está sendo não é o que ela deveria ser. E todos nós temos dentro de nós mesmos uma referência do que é o nosso eu sadio. E essa diferença entre o que eu sei que eu deveria ser, nem que seja um sei intuitivo, e o que eu estou sendo dá uma angústia muito grande. Porque a gente se cobra de ser aquilo que a gente deve ser. Mas também pela liberdade nós podemos fazer de nós mesmos o contrário do que a gente deveria ser. Só o ser humano pode fazer isso, né? Tem um filósofo que chama Paul Tillich que ele fala isso. O ser humano é o único ser da natureza que pode fazer de si mesmo o contrário do que ele deveria ser. A planta vai ser planta, né? A semente de mangueira vai ser uma mangueira. E ela não fica se questionando se era isso que ela queria ser na vida ou não, né? Um cachorrinho não fica lá com ciúmes do gato, com exceção se for o Garfield, mas assim, um cachorrinho, um gatinho. Agora, o ser humano não. Ele pode ir se deformando ao longo da vida, mas também pode fazer um movimento de reconfiguração de si mesmo. E é nisso que a gente aposta, né? Nessa possibilidade de reconstrução, de reconfiguração da pessoa. Muito bem. Eu queria falar agora com relação às dúvidas frequentes. Ficou alguma dúvida que a gente não tenha comentado ainda? Eu acho que uma das questões que aparece muito é do fato de ser uma terapia de curta duração e ser profunda, como isso é possível, mas eu acho que pelos exemplos que eu fui dando, a gente vai percebendo que é possível que a gente pegue a raiz, e numa raiz tem uma vasta gama de sintomatologias. Então, se você desmancha a raiz, essa é como uma rede, você desmancha o nó principal, vai desmanchando as consequências, né? Outra coisa, as pessoas perguntam, vocês tratam isso, vocês tratam aquilo, A gente não está muito preocupado com qual a doença, a gente está cuidando da pessoa, uma pessoa que tem uma doença. Mas essa doença não deveria pertencer, né? Essa doença já é uma deformação desse eu original, sadio e livre. Então, a gente vai cuidando da pessoa, e é a pessoa que vai desmanchando os próprios registros, né? Então, é possível por causa disso. Outra coisa, que eu já também dei um exemplo, estou inventando, estou imaginando, na medida que a pessoa vai fazendo a terapia, ela vai percebendo que ela não poderia estar inventando aquilo, ela nunca pensou nisso. É uma descoberta, e não aparece tudo prontinho, começo, meio e fim, a pessoa vai descobrindo, como se fosse um pedaço de quebra-cabeça, aos poucos ela vai entendendo, aos poucos vai fazendo sentido. Não só a pessoa, como o terapeuta também. Quer dizer, quando o terapeuta faz uma pergunta, ele não sabe a resposta, ele não está fazendo uma pergunta técnica.
Ele também está pesquisando como é que aquilo é para aquela pessoa. Então, uma descoberta que vai acontecendo ao mesmo tempo. Então, não pode ser construído, fabricado. Ela é realmente, está ali, mas vai se desvelando. É como se fosse tirando o véu e vai conseguindo compreender aquele contexto todo até para poder tratar. E acho que são mais essas questões que eu estou lembrando agora. E quais profissionais podem praticar a ADI? E como é o curso para esse treinamento? Então, a gente trabalha com o curso mesmo de formação para trabalhar nessa linha, a gente trabalha com psicólogos e com médicos, né? A gente tem, já tivemos essa experiência e estamos tentando retomar, não nesse momento, que é de fazer um curso mais para leigos, né? Assim, para orientação, para palestras, para trabalhos de grupo, mas aí seriam mais para leigos. Agora, para trabalhar com a terapia, decodificação, fazer todo esse processo, é importante que tenha essa formação, ou como psicólogos, ou como médicos. E o curso de formação é um curso lato sensu de 360 horas, que é a parte, toda essa parte, não só teórica, mas também essa parte prática, principalmente da positivação, que é você fazer esse trabalho com grupos, ou até individualmente com crianças, com adolescentes. A parte de fazer a terapia propriamente dita, então a gente tem um segundo momento, que é um curso livre, que aí então a gente vai fazer então a parte prática de atendimento, supervisão diária, aí esse curso então ao todo ele dura 1 ano, mas a primeira parte que é lato sensu 360 horas, é só essa parte inicial de teoria e também de prática, mas só da positivação. Muito bem. Então, para finalizar, eu quero muito te agradecer o empenho, agradecer a boa vontade de participar, as informações valiosas que você compartilhou conosco. Eu estou muito feliz, eu tenho certeza que você abriu a mente de muitas pessoas. A sua mensagem certamente vai tocar muitos corações, né? E para finalizar, eu gostaria que você desse algumas dicas, algumas reflexões para finalizar a sua apresentação. Então, o que eu acho que a gente vai aprendendo, trabalhando com o consciente dos outros, também as descobertas que a pessoa vai fazendo, a gente vai aprendendo muito, né? E vai aprendendo principalmente assim, que se a gente vai descobrindo na terapia, né? Que apesar das dificuldades, dos problemas, dos sofrimentos, existe, quer dizer, todo ser humano busca amor, todo ser humano quer ser amado, quer ser importante, valorizado. Quando a gente tem essa certeza, a gente vai conseguindo descobrir até debaixo das capas, das mágoas, das agressividades, a gente vai descobrindo que tem uma busca ali, uma busca de amor. No fundo é isso, né? Eu falo que às vezes você está chamando alguém, ô fulano, ô fulano, ô fulano. Fulano não te olha, não. Aí você vai lá e pisa no pé dele. Aí ele fala, ai, aí você fala, ah, agora olhou, né? Então, às vezes, em termos inconscientes, a gente funciona, às vezes a gente fica adulto, mas em termos de inconsciente, às vezes a gente continua funcionando emocionalmente muito como uma criança. Quer dizer, a criança, ela descobre muito rapidamente que quando ela está doente, ou quando ela faz uma coisa errada, ou quando ela faz uma coisa perigosa, que ela consegue imediatamente mais atenção e mais cuidado do que quando ela está bem. Então, infelizmente, às vezes a gente vai reforçando o não estar bem, acaba tendo mais reforço de atenção, carinho, cuidado do que o estar bem. Então, acho que isso a gente pode ter cuidado com as pessoas que a gente lida, com as crianças, principalmente formadores, prestar atenção nisso, né? Às vezes, uma pessoa, um aluno, uma criança, ela começa a marcar o lugar dela no mundo como o problema. E sendo o problema, ele se destaca mais do que sendo aquela pessoa que flui naturalmente, que flui sem criar problemas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Também tentar descobrir qual que é a chave do coração do outro, quer dizer, o que está se passando lá no coração daquela pessoa. Eu acho que eu vou contar um caso que eu gosto de contar sempre, que é o caso da terapia da sogra, né, que as pessoas gostam, chamam assim, né, porque uma vez eu atendi uma senhora com muita dificuldade com o marido dela, um marido muito agressivo, que xingava, que desvalorizava ela muito. E ela veio fazer terapia, estava também com depressão, e realmente ela falou, olha, toda a minha depressão é por causa desse marido que eu tenho, que acaba comigo, que me coloca lá embaixo, fala que tudo que eu faço é ruim. Mas eu brinquei com ela, bom, seu marido não está aqui, então nós vamos ter que ir pela senhora. E fomos fazendo a terapia, uma senhora muito simples, né? Então tudo que ela percebia as coisas com muita precisão, muita nitidez, com muita espontaneidade também. E aí ela chegou um momento e falou, olha, Maria Clara, eu estou percebendo que o que eu estou
que muito das raivas que eu tenho com meu marido nem é com meu marido, né? É umas raivas que eu tinha lá do meu pai, que tinha a ver com as mágoas da minha mãe com ele, e tudo aquilo que ela foi trabalhando na terapia, que ela foi percebendo essa repetição. Aí eu falei, a senhora está percebendo isso. Ela falou, então será que meu marido não joga para mim as raivas que ele teve com a mãe dele, não? Eu falei, olha, muito provavelmente. Aí ela falou, então já sei o que eu vou fazer. E aí eu fiquei muito curiosa de saber o que ela iria fazer. No dia seguinte, essa pessoa estava fazendo a terapia todos os dias, que é uma possibilidade, ela chegou para me contar o que ela tinha feito, o que tinha acontecido. E eu falei, então me conta o que aconteceu. Ela falou que o marido chegou xingando, reclamando, briga como sempre, ou seja, ela que fez a terapia, ele a princípio estava igual. Só que o que ela fez? Ela imaginou a sogra dela atrás dela, imaginou. Aí o marido xingava, ela afastou um pouquinho, aí toda a xingação foi para a sogra, imaginária. Mas ela falou, e eu fiquei ótima. Porque o problema não era comigo, era com a minha sogra, então eu fiquei ótima. Só que eu fui pensando, fiquei com uma pena danada do meu marido. Coitado, eu nunca pensei que ele tinha tanto problema assim com a mãe. Então o que aconteceu? Ela se posicionou de outra maneira. Ela olhou para esse marido, compreendendo o tamanho da dor que estava ali, debaixo dessa agressividade. Só que o movimento dela de olhar foi tão diferente, quer dizer, ela antes não xingava, ela ficava calada, mas ficava calada, cheia de mágoa. Ali ela olhou com outro olhar. E aí o que ela me contou? Que o marido foi ficando meio sem graça, foi perdendo o rebolado, o jeito, que daqui a pouco pediu desculpas para ela, chamou, foi chamando os filhos, foi ficando emocionado, quer dizer, foi um movimento grande de reconciliação naquela família, por causa do movimento dela de compreensão. Então, eu gosto de contar esse caso, conto muito esse caso, porque eu acho que é um caso muito prático, né? Como é que a gente pode fazer? A gente pode ir treinando, colocar as sogras, os sogros, as outras, né? De tentar ver, assim, qual que é a dor que está debaixo dessa agressividade. E aí a gente pode se colocar num movimento muito mais ativo, muito mais livre. O que acontece muito é que, às vezes, a gente fica procurando culpados do nosso sofrimento. E aí, se você procura culpados, não adianta nada. Tá bom, você tem razão de ter esse sofrimento. E daí, o que você faz com isso? Mas se a gente se movimentar nesse sentido de transformação também dos outros, é um movimento de libertação. E também, acho que quando a pessoa vai sentindo a depressão, a tristeza, não espere muito. Procure a ajuda especializada, mas procure nesse movimento de abertura e de acreditando que é possível sim. A sua pessoa é muito mais do que as doenças que se formarem em torno de você. Eu acho que é isso que eu gostaria de deixar, assim, como mensagem final.